mesma coisa. Exato. Meu irmão, Ai, ai, ai. o ai. Porto tem 2 mundiais, 2 campeonatos do mundo. E eu tenho O Palmeiras não tem eu 0. tenho um 0. Mundial 1951. Fala, nação rubro-negra! Hoje é a estreia do Mengão na Copa do Mundo de Clubes. Eu vou falar para vocês a escalação, onde assistir essa partida. A gente vai fazer um resumo também dos últimos jogos que aconteceram nessa competição, falando sobre saída de jogadores. Lateral do Flamengo foi cedido a um time da Albânia. O Zé Wellington, ele estava treinando em separado e agora ele segue o seu rumo em relação à carreira. E sobre o Gerson, o jogador já pediu informação ao Luiz Henrique em relação ao Zenit e o Felipe Luiz bateu o martelo sobre a titularidade do jogador e também sobre ele ser capitão no rubro-negro. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E hoje, nação rubro-negra, chegou o grande dia da estreia do Flamengo contra o Esperance da Tunísia pela Copa do Mundo de Clubes, cara. Que legal a gente tá curtindo, né? É um clima diferente dos outros campeonatos. E na estreia ontem, o Palmeiras empatou com o Porto e o Botafogo ganhou do Seattle Sounders, entendeu? Então hoje é o nosso dia da gente conseguir os 3 pontos contra um time complicado. O Esperance não vai ser aquele mamão com açúcar como alguns torcedores estão imaginando. E o Flamengo nessa partida, ele irá contar praticamente com força máxima, somente com a ausência do De La Cruz. Em relação ao time do Esperance, a gente tem que ficar de olho nos 2 pontas deles, tá? O Rodrigo Rodrigues e também o Gebali. O Gebali principalmente, que é um atleta muito veloz, então a gente tem que ficar de olho. Não sei se vai estar o Ayrton Lucas ali ou o Alexandro. No ataque deles, o artilheiro deles é o Belaile, a gente tem que ficar de olho nele. E comandando ali o meio campo, né, mais ou menos na função que o Arrascaeta faz no Flamengo, a gente tem o Ian Sassi no time adversário, que é um atleta que comanda as ações ali do time, distribui os passes, então a gente tem que ficar de olho nesses 4 atletas. Em relação ao horário onde assistir essa partida, vocês vão poder ver de graça no YouTube pela Cazé TV, poder ver pela Rede Globo em TV aberta, pelo Sport TV, pela Globoplay, então transmissões para todos os gostos, e a partida começa às 10 da noite. E o Flamengo deve ir a campo com goleiro Rossi no gol, lateral direito Wesley, lateral esquerdo ou Alexandro ou Ayrton Lucas. Na zaga, a dupla de Léos, né? Léo Pereira junto com Léo Ortiz. Jogando de volante, Eric Pulgar, um pouco mais à frente, o Jorginho, no lugar do De La Cruz, que é o desfalque. Aí vem o Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e no comando de ataque o Pedro. Vamos lá, pra cima deles, galera. É um clima realmente, conforme eu falei no começo da matéria, diferente. É aquele clima de Copa do Mundo. Tô assistindo todos os jogos que eu posso. PSG ontem fez barba, cabelo e bigode em cima do Atlético de Madrid. Pra mim seria um jogo mais equilibrado, mas Copa do Mundo é isso. O Bayern meteu 10 no time adversário, que é um time australiano, e a gente vai pra cima do Esperance. Precisamos dos 3 pontos. O Esperance não é um time bobo e o Esperance é um time que propõe jogo. Então eles darão brechas na zaga deles e a gente tem que aproveitar com a velocidade do Bruno Henrique, com a sagacidade do Gerson, com a artilharia do Pedro e com aqueles gols, né, que o Arrascaeta faz, né? Parece que ele tá jogando sinuca, parece o Rui Chapéu. Ele só mira, dá um totozinho e a bola vai com muita tranquilidade pro fundo do gol. Pra mim, hoje 1-0 Flamengo com gol do Arrascaeta. Se vocês quiserem colocar o palpite de vocês aqui embaixo, por favor, coloquem, porque a Copa do Mundo de Clubes irá começar pro nosso Mengão. E o Flamengo acertou a saída de um lateral para um clube da Albânia, tá? O lateral, que é o Zé Wellington, estava treinando em separado. O Flamengo já tinha botado ele na lista de jogadores negociáveis e, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo cedeu o jogador para o Enatia da Albânia, um time que disputa a Champions League da região, e o Flamengo ficará com 30% do passe do atleta. O time da Albânia ficará com 70% do passe e caso exista uma venda futura, o Flamengo já lucra aquela farpela. Para quem não lembra,
O Zé Wellington, ele é multicampeão pela base do Flamengo. Ganhou a Copa do Brasil Sub-17, ganhou o Campeonato Brasileiro Sub-20, ganhou a Libertadores Sub-20 e o Mundial Sub-20. É um lateral esquerdo com qualidade, bate muito bem na bola, né? Aquele cara das bolas paradas. Infelizmente, não está tendo oportunidade no Flamengo e ele segue a vida dele. A gente torce para que tudo dê certo, até porque ele dando certo no futebol europeu é certeza de dinheiro no bolso do mais querido do Brasil, do rubro-negro mais querido. O jogador, ano passado, ele teve 6 partidas jogando com o manto no time profissional. Nessas 6 partidas, ele não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência, mas algumas oportunidades ele acabou tendo no time do Felipe Luiz. É isso sobre o Zé Wellington. Boa sorte a esse jovem jogador que segue a sua carreira e um dia, quem sabe, ele se desenvolvendo aí no mundo da bola, ele não possa voltar. Boa sorte, Zé Wellington. E rapaziada, voltando a falar sobre o assunto do Gerson. Muita gente está se perguntando se ele ainda será capitão do Flamengo. E o Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, ele passou algumas informações para o Gerson a pedido do próprio jogador. E já já a gente abre aspas, mas vamos começar falando sobre o que disse o Felipe Luiz sobre a liderança do Gerson. Felipe Luiz falou que o Gerson continuará sendo o capitão da equipe e que nada mudou, pelo menos para ele, tá? Em relação ao Zenit, eles precisam depositar na nossa conta à vista 25 milhões de euros, dá mais ou menos 160 milhões de reais. Ainda tem a situação do direito de imagem, que são em torno de 40 milhões de reais, que a princípio o Gerson terá que pagar. Mas o Gerson e o Zenit entendem que não precisam pagar esse valor e provavelmente esse caso pare na justiça. Mas em relação ao que perguntou o Gerson e o que disse o Luiz Henrique, vamos abrir aspas, ele chegou a me perguntar como é o clube lá, o Zenit. Eu falei para ele que tem uma estrutura excelente. Ele me mandou uma mensagem perguntando como é o clube. Eu passei tudo para ele e ele me agradeceu. Galera, de verdade, essa situação da saída do Gerson, eu só acredito quando o Zenit depositar o dinheiro à vista na conta do Flamengo, tá? Sei que tá tudo acertado, que a possibilidade dele sair, ela existe e é muito grande. Só que pra mim, eu só acredito vendo. Quando depositar na conta do Flamengo, aí beleza. Cofre do Flamengo vai estar cheio, a gente vai se livrar do Marcão, que é o pai do Gerson, e o Gerson é um jogador que, caso realmente ele saia do Flamengo, é um jogador que não tem voz ativa com o pai que realmente manda na vida dele, e complica a situação do Flamengo. Totalmente desnecessário soltar essas notícias na imprensa relacionado à saída dele pro Zenit. A gente indo viajar para a Copa do Mundo de Clubes, né? A gente não consegue ter paz nem mesmo quando joga o Mundial, como aconteceu em 2019, que o Flamengo tava para jogar às vésperas ali de jogar contra o Liverpool e saiu a notícia sobre premiação. Parece realmente que a gente não consegue ter paz na nossa vida de torcedor, mas é isso. Gerson continuará como titular, continuará como capitão, e já está buscando várias informações sobre o Zenit, que para mim vou falar o termo, é uma burrice muito grande ele deixar o Rio de Janeiro, né? Deixar uma cidade que ele ama, que ele gosta, rodeado de amigos, um lugar que tem um bom clima, né? Não é aquele inverno, não é neve, para ganhar 1 milhão e pouco a mais. O que ele compra com 3 milhões de reais, ele compra com 1,7 milhão de reais, que é o que ele ganha. Então, jogador tem uma cabeça muito complicada, mas vamos aguardar. Em relação ao Gerson, é isso, procurando informações, continua como titular. E eu queria saber a sua opinião. Vocês concordam comigo que é uma burrice ele deixar o Flamengo para ganhar um pouco a mais, ou quase o triplo do salário dele lá no Zenit, na Rússia? Ou vocês acham que o melhor seria, se você estivesse no lugar dele, ficar aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar que ele já conhece, que ele gosta? Mas é isso, né? Provavelmente depois de 6 meses do Gerson lá na Rússia, o pai dele, Marcão, liga pro Flamengo falando, ele tá infeliz, ele quer voltar. Mas aí, irmão, será tarde demais. Se o Gerson sair dessa vez,
Ele não volta. Com certeza a torcida do Flamengo não deixará ele voltar. Valeu, nação. Tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Bom jogo mais tarde a todos. Até a próxima. Saudações.